Olá, muito bom dia. É um prazer estar gravando mais uma vez esse vídeo e estamos aqui guardando as informações que viram da faculdade, mas enquanto isso não acontece, nós procuramos estar trabalhando e seguindo normalmente os trâmites aí das aulas presenciais, tá bom? Então hoje nós estaremos trabalhando com a matéria de teorias e técnicas de grupo e estaremos falando hoje sobre a técnica do psicodrama, que é uma ferramenta bastante interessante e muito utilizada também. E para a gente começar a discutir um pouco isso, pensa, quem nunca chegou e disse para alguém assim, você está muito dramático, você está fazendo muito drama. A gente costuma falar muito isso no nosso dia a dia, no senso comum, no nosso cotidiano. E dramatizar é uma coisa bastante interessante, é uma coisa bem teatral. Se nós entendermos o psicodrama como sendo uma ferramenta, nós trabalhamos, nós teatralizamos, acho que essa é a palavra, nós teatralizamos o instrumento e materializamos o nosso sentimento por meio dessa forma, né, de interpretar uma realidade. A ideia não é nós criarmos uma fantasia, uma ficção, de forma nenhuma. A ideia é nós estarmos realmente concretizando uma sublimação dos conceitos internos de uma forma representativa. E é muito interessante que nós, quando fazemos isso, nós personificamos o momento, né, que para nós ele é conflitante, ele é insatisfatório, inadequado. E a dinâmica do psicodrama em si, ela possibilita que os elementos que estão nos incomodando, os elementos angustiantes, eles possam ser externalizados e de uma forma muito palpável, muito concreta, o protagonista, aquele que está vivenciando esse momento, ele pode então observar sobre vários ângulos, né, a sua própria situação. Então, basicamente, ele trabalha com esse conceito, né, da espontaneidade, da criatividade dentro de uma tarefa grupal. Então, de uma forma direta, o que faz no psicodrama é nós pegarmos uma situação real e simularmos essa situação dentro de um lugar, de um set terapêutico, de um lugar controlado, e onde nós possamos, através de alguns elementos, levar o nosso cliente, levar aquele que é o foco, que é o alvo daquela atividade, a estar presenciando, vivenciando, experienciando aquele seu momento de uma forma que possa ser conduzido e direcionado dentro de aspectos plenamente terapêuticos e clínicos. Então, dentro de um psicodrama, a gente geralmente cria um cenário. E esse cenário ele tem tudo a ver com a situação real daquela pessoa que está sendo o protagonista. Então, se é uma situação familiar, nós vamos estar simulando, desenvolvendo e criando ali um cenário onde possa se desenrolar a produção e as consequentes representações de cada papel, de cada um que estará envolvido nesse processo grupal. Claro, estaremos definindo quem é o nosso protagonista, que geralmente vai ser aquela pessoa que é o alvo, né, do processo terapêutico e que está vivenciando alguma situação conflitante naquele momento. Então, o drama, a dramatização se dará em torno deste personagem central para que ele possa, de alguma maneira, então, estar enfrentando de uma forma lúdica, mas ao mesmo tempo de uma forma técnica, os seus problemas. No psicodrama, além do protagonista do cenário, nós temos o diretor, que neste caso é a figura do psicoterapeuta, que estará facilitando, funcionando ali como aquela pessoa que vai estar dando dinamismo para aquele procedimento e procedendo às intervenções que são necessárias mediante o andamento, né, daquela sessão, daquele momento terapêutico. Teremos também, dentro desse processo de psicodrama, os chamados ego-auxiliares, que são as pessoas que estarão contracenando com o protagonista e tornando o mais real possível aquela situação dentro daquele cenário que foi estabelecido. Esses ego-auxiliares, eles, na medida do possível, eles podem ser movimentados de acordo com aquilo que o diretor, que no caso é o psicólogo, o psicoterapeuta, achar conveniente. Então, os ego-auxiliares são personagens secundários que estarão interagindo diretamente com o protagonista para desenvolver aquele processo. Além disso, nós temos também, abrindo um pouco mais esse procedimento, nós temos o que nós vamos chamar de público ou plateia,
que são pessoas que estarão em torno dessa situação, estarão ali como observadores, estão assistindo toda a cena dramática, e também em algum dado momento, se for de interesse do próprio psicoterapeuta, eles podem ser inseridos dentro do contexto daquele cenário para desenvolver esse conceito e fazer com que as coisas andem corretamente. Esse conceito tem uma base muito forte na teoria do Moreno, que vai atuar com a interação de papéis. Então essa é a ideia, né? O protagonista assume o próprio papel e os egos auxiliares assumem papéis que são similares ao que está acontecendo, e o público em algum momento também vai estar interagindo. E o psicodrama ele tem essa finalidade, né, de tornar o mais real possível a situação que está sendo vivenciada. Então, alguns fundamentos para vocês saberem. Presta atenção, galera, porque isso é muito importante e acho que é uma coisa que eu sou suspeita, porque eu gosto demais desse tipo de procedimento. Primeira coisa é a espontaneidade. Nós temos que criar um clima de modo a não gerar um bloqueador, um dificultador para o protagonista. Não, ele tem que realmente se sentir ali autêntico e espontâneo, realizando exatamente o que ele faria numa situação de contexto do seu dia a dia. Ele tem que entender que aquele momento dele é um momento que ele está reproduzindo realmente uma situação que ele está vivenciando. Então a espontaneidade é a capacidade que ele vai ter e vai encontrar nesse grupo de agir naturalmente, né? De ser congruente com o que ele está fazendo, de poder apresentar efetivamente a sua angústia. Nós teremos ainda, dos participantes, da plateia, uma necessidade de ter uma empatia, ou seja, de entender o que o protagonista está vivenciando, não julgá-lo de forma nenhuma, não acusá-lo ou apontar alguma coisa para ele, mas tentar compreender como é que ele funciona dentro da sua condição afetiva, emocional e também relacional, e aceitando essas condições da parte dele. A empatia no processo do psicodrama é fundamental, porque nós vamos estar interagindo diretamente com esse protagonista. Então, colocar-se numa situação de aceitação integral, plena, da forma com que o outro age, é uma ferramenta importante para essas pessoas que estão atuando. Nós temos um outro personagem bastante interessante dentro do processo de psicodrama, que nós chamamos de co-inconsciente. Este cara, pense na seguinte situação, é como se fosse uma voz, né? uma sombra, que se aproxima da pessoa e mostra e fala para ela alguma coisa que ela poderia estar realizando naquele momento. E essa pessoa então vai dizendo situações como se fosse realmente um auxiliar, né? Aquele que está apontando para que o protagonista tome uma decisão que talvez ele não esteja enxergando. Então esse co-inconsciente vai aproximando e vai soprando no ouvido daquele protagonista para que ele possa então, como se tivesse ouvido a própria consciência, né? Dando situações ou atitudes ou posicionamentos, comportamentos diferentes daquilo que ele estaria fazendo, sem que houvesse essa percepção de dentro desse co-inconsciente. E é importante mostrar a diferenciação, né? Em que em algum dado momento ele vai precisar de fato estar exercendo uma posição diferente. Então, existem algumas técnicas que podem ser apresentadas durante o processo do psicodrama que são bastante interessantes. Por exemplo, quando nós tiramos o protagonista de cena e colocamos ele na plateia. Então, aí nós substituímos ele por uma outra pessoa, né, que pode ser dos próprios da plateia, para que ele possa assistir de um outro ângulo como é que ele está funcionando naquele movimento, né, daquela situação específica. Então isso também é bastante interessante. Em algum momento também a gente pode fazer com que o protagonista se transforme num outro personagem, de modo que ele passe a interagir com o personagem dele naquela situação de protagonista. Então essas movimentações que nós fazemos dentro desse processo faz com que o nosso cliente, o nosso paciente, ele acabe vivenciando a mesma situação, porém usando todos os ângulos possíveis. Então às vezes a gente retira ele para como observador, às vezes nós trocamos ele de posição, às vezes o próprio psicoterapeuta ele pode estar intervindo diretamente com esses co-inconscientes, de dando sugestões, de soprando formas de agir, para que o nosso cliente tenha uma percepção ampla daquilo que está acontecendo. E há uma frase bastante interessante
do Jacó, do Moreno, que eu gostaria de compartilhar com vocês aí, que eu estou lendo aqui na tela do computador, e é mais ou menos assim o que ele diz, ó, um psicodrama, o encontro de dois, olhos nos olhos, face a face, e quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocá-lo-eis no lugar dos meus, e arrancarei meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. Então ver-te-ei com os teus olhos e tu ver-me-ás com os meus. Chega a ser poético, cara, eu até arrepio numa situação dessa, né? Porque é muito interessante, né? A gente poder estar vivenciando uma situação que é real para mim, que me incomoda efetivamente, mas que quando eu estou dramatizando, quando eu estou externando, quando eu estou colocando a situação, essa minha posição diante da vida, diante de pessoas que estão enxergando sob uma outra ótica, sob uma outra subjetividade, talvez isso passe a fazer sentido para mim, né, naquilo que eu estou realmente precisando resolver para tomar uma mudança significativa na minha vida. Então, que essa dramatização de fato surtirá efeito, eu não tenho dúvida nenhuma, porque é muito bacana a gente poder entender a ótica, o ponto de vista do outro, quando o conflito ele é meu. Muitas vezes a gente não consegue enxergar justamente pelo fato de estarmos tão inseridos, tão no olho desse furacão, que nós não conseguimos vislumbrar saídas ou até mesmo assumir a nossa responsabilidade diante do que está acontecendo. Então, no psicodrama, nesse movimento que a gente faz no cenário, com os personagens, com o protagonismo, com a troca de papéis, colocando ele de fora da situação, fazendo ele enxergar a cena acontecendo ali, real, na frente dele, e ele começa a questionar-se sobre o que está se posicionando, é de fato um movimento bastante interessante. Então, para Moreno, para que isso possa ser de fato uma ferramenta bastante interessante, nós temos que fazer daquela sessão um encontro genuíno de pessoas que estão dispostas umas a ajudar as outras, e claro, tendo como foco sempre uma situação conflitante de uma das pessoas que estão atuando dentro daquele processo terapêutico. Eu espero que vocês acompanhem tudo que foi falado aqui, né? Vocês têm o material que está disponível no ambiente virtual de vocês, já está postado lá os slides bonitinho, já tem a pré-aula, a pós-aula. Então, procurem, nesse período nós estamos distantes da aula presencial, e aliás, vocês, por favor, tenham acesso, verifiquem lá o material. Vocês não estão de férias, nós não estamos de férias, nós estamos fazendo um trabalho à distância. Nós estamos impedidos de estarmos em aglomerações, mas isso não impede você de cumprir exatamente os procedimentos e acompanhar. E tudo que eu falei está nos slides que eu postei ali para você, tá bom? Então, de uma forma bem positiva, de uma forma bem construtiva, entra lá, leia com mais calma. Eu não posso fazer um vídeo muito longo, porque eu depois não consigo anexar, fica muito extenso, né? Então, a minha ideia é que nós hoje falamos um pouco sobre o psicodrama dentro de um contexto resumido, claro, óbvio, sintetizado, mas que talvez traga para você luz sobre esse tema. E eu desejo que você fique bem aí, fique tranquilo, tá bom? Nós estamos juntos, vocês têm o meu WhatsApp, a qualquer momento vocês podem me contactar. Nós temos um trabalho que é para ser entregue ainda, então vocês mandem isso pelo meu e-mail ou mesmo pelo WhatsApp, que nós também temos acesso de uma forma direta. E estou à sua disposição. E recomendando, mantenha-se sem sair de casa, se for possível, mãos limpas, objetos de uso pessoal sempre em ordem, sempre limpo, porque nós estamos na curva ascendente desse vírus e temos muito o que tomar cuidado, ok? Mas eu estou à sua disposição, sinto saudades de estar em sala de aula, eu tenho um prazer em estar com vocês, mas de uma forma direta, eu quero que vocês se deem todos bem aí, tá bom? Nos vemos na semana que vem, se tudo correr bem, e até lá, dá aí o seu acesso ao ambiente virtual e vamos seguindo juntos, ok? Fiquem com Deus, estamos juntos, muito obrigado e até a próxima.